Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é assim, né? Porque a gente não sabe, não tem como ter certeza o horário, o momento em que vocês vão assistir ou vão ter acesso a essa aula, né? Se é que vão ter. Mas de toda forma, muitíssimo obrigado pela oportunidade, por estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Hoje a gente caminha para a nossa aula número 4, aula na qual nós realmente vamos conhecer o 5S. Não é? A gente falou sobre empresa, falou sobre qualidade, exemplificou formas de produção, o Fordismo, as mudanças no mundo e como isso modificou essa forma de produção, né? O toyotismo, tanto Fordismo quanto toyotismo pós-revolução industrial. Falamos sobre qualidade, sobre a importância, o porquê que a empresa tem que ter qualidade, como que ela faz para adquirir qualidade se ela não tem. E agora a gente vai começar a falar sobre os 5 S's. Bem, é interessante saber ou é interessante frisar o seguinte, que se a empresa ela tem necessidade, ela quer trabalhar com qualidade, existem várias ferramentas da qualidade que vão propiciar ou que vão auxiliar a empresa, a organização a ter qualidade. Mas o 5S é a primeira, é a mais básica dessas ferramentas. Então, qualquer empresa, independente do ramo, independente da situação que ela esteja, primeiro, pode ter qualidade. Segundo, pode usar, pode utilizar, pode fazer uso do 5S. Então vamos entender um pouco o que é. Algumas coisas, infelizmente ou não, vão ficar um pouquinho repetitivas, outras não. Eu peço já desculpas por antecedência. Então, sobre o 5S, a história do 5S surge no Japão após a Segunda Guerra Mundial, voltando ao que já foi comentado nas aulas anteriores. O Japão lutou ao lado do Eixo na Segunda Guerra. Eixo era formado pela Alemanha nazista, pela Itália, pelo Japão, os 3 principais países, e o Eixo, de forma geral, foi derrotado. No caso específico do Japão, ele lutou principalmente contra os Estados Unidos, contra os aliados na Ásia, não na Europa. O Japão, ele foi vítima das bombas atômicas. Os Estados Unidos utilizaram as bombas atômicas como um instrumento de medo, como um instrumento para propiciar que a guerra terminasse mais cedo, porque senão os Estados Unidos teriam que invadir o Japão e o custo humano, o número de mortes de uma invasão dessa, tanto do lado americano quanto do lado japonês, iria ser muito alto. Então a bomba atômica foi um remédio para esse tipo de coisa, para que não houvesse essa invasão e esse número muito grande de mortos, principalmente do lado americano. Lógico, claro, que nas 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, em que as bombas caíram, as cidades dissolveram, né? Desapareceram. E de forma geral, o Japão estava numa situação muito precária, muito destruído, muito arrasado em função da guerra. Mesmo que no início, não sei se vocês já viram o filme Pearl Harbor, se não, assistam. O Japão começa bem na Segunda Guerra, ele ataca essa região do Havaí, mas no final não termina muito bem para o Japão. Bem, então havia destruição, sujeira, poluição e falta de itens por todo o país. No pós-guerra, era necessário se organizar, reconstruir a vida e a sociedade com o que havia. Não tinha outra opção. O Japão teria que se reerguer em cima da situação que ele estava. Então ele precisava aproveitar o pouco que ele tinha, né, da infraestrutura, dos recursos minerais, dos recursos ambientais, dos recursos financeiros, dos recursos produtivos. Logo, erros não poderiam existir ou deveriam ocorrer o mínimo possível. O programa 5S, mais uma vez então, ele surge para auxiliar o Japão a produzir da forma melhor possível ou da melhor maneira possível, evitando principalmente desperdício.
de qualquer coisa, da energia elétrica ao papel, da hora da máquina funcionando à matéria-prima, desperdício. Então, o programa 5S é uma ferramenta de qualidade, é uma ferramenta da qualidade. Ele propõe mudanças de comportamento e crescimento. Então o programa 5S ele não atua só na máquina, ele não atua só no espaço físico. Vocês vão ver que ele atua talvez muito mais na pessoa, no ser humano. É uma ferramenta baseada em ideias simples, fáceis de compreender e que podem ser aplicadas em qualquer empresa, trazendo benefícios no curto prazo. Literalmente, os benefícios do 5S acontecem rápido, tá? Mas ela não é uma ferramenta... ela é simples de aplicar, mas você tem que permanecer no 5S. E talvez isso que seja difícil para a nossa cultura. A cultura oriental é uma cultura extremamente disciplinada. Então, para eles, é mais fácil de incorporar, de absorver e às vezes de até entender e vivenciar o 5S. Para nós, a gente tem que mudar comportamento, mudar concepção, para a gente mudar, literalmente mudar, né? O 5S, portanto, e principalmente, é um pacote, é um remédio, tem como objetivo eliminar o desperdício e a desordem. Bem, o programa 5S é baseado em 5 conceitos japoneses. Esses 5 conceitos japoneses, essas 5 palavras japonesas, a escrita delas se inicia com a letra S, por isso que se chama 5S. Esses conceitos, essas palavras, esses ensinamentos visam facilitar o aprendizado e mudar concepções, formas de ser e de pensar. Quais são os 5 sensos? E aí, já peço desculpas porque eu não falo japonês. Então, se eu pronunciar, se eu disser de uma forma que não seja correta, me desculpem. Bem, o primeiro senso é o seiri, o segundo é o seiton, o terceiro o seiso, o seiketsu e o shitsuki. Essas palavras japonesas. Aportuguesadas, trazendo para o nosso Brasil, aqui no nosso país, receberam o nome de sensos. Seiri, senso de utilização. Seiton, senso de organização. Seiso, senso de limpeza. Seiketsu, senso de padronização. Shitsuki, senso de disciplina. Vamos ver sobre cada um deles. Me desculpa. Então vamos lá. A empresa, ela resolveu aplicar o 5S dentro dela, ou na estrutura dela, ou numa área dela, não precisa ser na empresa como um todo, pode ser num departamento, pode ser num setor, pode ser em 2 setores, pode ser em 3 setores, pode ser no almoxarifado, pode ser na área de produção, ou pode ser na empresa como um todo. Então, o que a empresa vai aplicar? Ela vai aplicar os ensinamentos. Ela vai aplicar os ensinamentos que cada senso desse propicia, determina. Vamos ver cada um deles. Bem, senso de utilização. No seu ambiente, no local de trabalho, no seu ambiente, no local de trabalho, você vai identificar, dentre as várias coisas que está ali perto de você, o que é útil, o que você utiliza nas suas tarefas e aquilo que está lá à toa. Por quê? Para que você tenha o equipamento, a ferramenta sempre à mão. Então, você vai analisar o seu ambiente de trabalho e lá vai estar cheio de coisa. Você vai observar o que realmente você usa. Aquilo que você não usa, você vai descartar ou você vai dar outra finalidade ou outro uso, passar para outro setor, vender, enfim. O objetivo é que você só tenha em mãos, só tenha junto de você aquilo que literalmente você precisa no seu dia a dia. Descartar, dar outro uso ao que não é utilizado no dia a dia. Então, como exemplo, a gente tem essa aí, ó, essa mesa de trabalho dessa moça. A zona, a bagunça.
papel subindo pelas paredes, papel esparramado pelo chão, muito provavelmente. O senso de utilização diz pra gente o seguinte: nessa zona toda aí, o que realmente você utiliza e o que não. O que você utiliza deve estar à mão, e não aí do jeito que ela está, procurando. O que você não utiliza, você vai dar outro fim para ele. Como aqui nesse caso é uma papelada, então você vai jogar papel fora, você vai arquivar papel, você vai passar, transmitir, repassar algum documento para outro setor, para que esse ambiente bagunçado, para que essa zona pelo menos diminua. Qual que é o objetivo do senso de utilização? Ganhar espaço, espaço físico, espaço na mesa, por exemplo, espaço na cadeira para você poder sentar. Facilidade de você limpar as máquinas, o computador, as coisas que você utiliza, melhorar o controle dos itens e das tarefas que você faz, também combater excesso e desperdício e reduzir custo. Ora bolas, se você tem 2 computadores e pode utilizar somente um, você está diminuindo o custo de energia, de manutenção e etc. O próximo senso, lembrando o seguinte, não são coisas mortas ou isoladas não, tá? Um senso leva ao outro. Um senso leva ao outro. Então, a empresa vai aplicar o próximo senso no seu ambiente de trabalho. Esse próximo senso é o senso de organização. E o que ele é? Vamos lá. No seu local de trabalho, você terá sempre à mão os objetos que são necessários para as atividades do dia a dia. Além disso, é importante que as ferramentas, as máquinas, os itens que você utilize tenham sempre o seu lugar. Então você usou, você vai guardar. Você utilizou, você vai colocar no lugar. Para quê? Para não perder, para não bagunçar. Além disso, é importante que armários, que gavetas, que pastas, né, pastas com arquivos, que elas tenham identificação, que elas falem nessa identificação o que tem, quais são os documentos daquela pasta, daquele arquivo, da pasta do computador, para que fique mais fácil ter acesso às coisas. Então, depois que você joga a bagunça fora, ou você dá outra finalidade para a bagunça, você vai organizar o seu ambiente de trabalho, colocando cada coisa no seu lugar. Como exemplo, a gente tem mais à esquerda aí na imagem, material de escritório, tudo bonitinho, sem bagunça, fácil de achar, fácil de pegar. Na parte esquerda, tá? O material de escritório, desculpe. Mais à direita a gente tem um armário cheio de pastas. Essas pastas aí são chamadas de pastas AZ. Essas pastas são para guardar documentos, não sei se vocês já tiveram vivência com elas. E observe, apesar que a imagem não demonstrar isso para nós, que todas elas têm uma etiqueta branca. Essa etiqueta branca fala para a pessoa que vai procurar um arquivo, que vai procurar um documento, quais são os documentos que estão em cada pasta dessa. Então ela não precisa tirar pasta por pasta e olhar papel por papel. Ela vai olhar na identificação, na etiqueta da pasta, e aí sim ela vai achar o documento que ela quer. Ela economiza tempo, evita bagunça. Olha só para vocês verem, os armários também identificados, falando o que tem em cada armário. Quando o armário, aqui na imagem da esquerda, tem muitos documentos ou tem muitas prateleiras, está especificando nessa identificação branca grandona o que existe em cada prateleira. Então você limpa o seu ambiente de trabalho no primeiro senso, você organiza o seu ambiente de trabalho no segundo senso. Também, como exemplo, e hoje a gente utiliza o meio eletrônico muito mais fácil você ter documentos eletrônicos, arquivos de computador, do que ter o papel físico. Então esse aqui é um exemplo do arquivo, do armário, entre aspas, no computador. As pastas estão nomeadas dentro dos anos específicos aí, vão ter vários tipos de documentos, né, a depender do que essa empresa que está aqui nesse exemplo faz. O objetivo dessa imagem é só demonstrar que essa organização não é só no item que você pega, mas também no item eletrônico,
para evitar bagunça, para economizar tempo. Então, os objetivos de organizar é melhorar o espaço físico. Se você melhora o espaço físico, você ganha espaço físico, você libera espaço na sua mesa, você libera espaço no seu armário, você economiza tempo. Por quê? Porque você não vai ter que procurar os documentos, você não vai ter que procurar a papelada, ou você já sabe onde está a papelada, onde estão os documentos, onde estão os itens de escritório que você vai utilizar. Logo, né, você tem facilidade de localizar ferramentas, documentos ou qualquer item que você trabalhe no seu dia a dia. Por quê? Porque tudo, teoricamente, vai estar identificado e vai estar organizado. O próximo senso. Então, depois que você separou aquilo que era útil do inútil, depois que você organizou o seu ambiente de trabalho, você vai manter ele limpo. Então, no seu ambiente, no seu local de trabalho, você vai eliminar todo o foco de sujeira, de porcaria. Você vai manter o asseio, a limpeza do piso, a limpeza das mesas, a limpeza das cadeiras, das gavetas, das estantes, etc. O senso de limpeza também fala sobre a nossa higiene pessoal. Ambiente de trabalho, além de falar ou de ter como objetivo um ambiente de trabalho onde as pessoas se respeitam. As pessoas não precisam se amar, mas têm que se respeitar. Amar e respeitar são coisas diferentes. Então, o senso de limpeza diz o seguinte: ok, nós separamos o útil do inútil, nós organizamos tudo para ficar fácil de identificar, fácil de achar, fácil de pegar. Agora vamos manter limpo. Vamos eliminar todo e qualquer foco de sujeira. Vamos cuidar da nossa própria higiene pessoal. Um ambiente limpo, um ambiente organizado, um ambiente onde as pessoas se respeitam. É melhor de trabalhar. É melhor você trabalhar na limpeza do que na bagunça. Tá? Sem pregar religião, e um exemplo muito bobo, muito fraco, muito simples. Mas que eu escutei um padre falando isso uma vez. E aí, de novo, sem pregar religião, tá? Com todo respeito. Não é porque você é pequeno, grande, que você é gordo ou magro, que você é rosa ou amarelo, que você é rico ou você é pobre, que você não tem que ter higiene pessoal, higiene da sua casa. Pobreza e sujeira não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é pobre, mas você não é suja, sua casa não é suja. Você é rico, mas sua casa também não tem que ser suja. Tá? Então, higiene pessoal é muito importante. Então, observa que é uma escadinha. A gente organiza e aí agora a gente está limpando. Tudo, não só o senso de limpeza, tá? É responsabilidade de cada trabalhador. Aí fala sobre limpeza de mesa, limpeza de cadeira, limpeza de gaveta. Muito provavelmente, na empresa em que vocês trabalhem, tem um pessoal, tem alguns funcionários que cuidam da limpeza. Mas isso não quer dizer que você não pode ajudar, que você não pode auxiliar, ou que você não pode manter limpo. É nesse objetivo, para que o ambiente sempre esteja limpo. E aí lembrando da higiene pessoal, que é importantíssima, para que dê essa sensação de limpeza no ambiente de trabalho. Olha só para vocês verem, juntando os 3 primeiros sensos em uma imagem só, o antes e o depois. Como que na imagem à esquerda, ou literalmente na imagem que tem como título a palavra antes, como que o ambiente tá bagunçado, tá cheio de coisa, ou tá com um monte de coisa em cima da mesa. E depois que você separa o que você precisa e o que você não precisa. Depois que você identifica ou guarda tudo no seu devido lugar. E depois que você limpa, como que fica um ambiente melhor. Talvez não seja a melhor palavra, mas mais prazeroso. É muito melhor trabalhar num ambiente do depois do que num ambiente do antes. Tá? E a diferença do antes e do depois é o que o 5S faz. A diferença da imagem da esquerda e da imagem da direita é o que o 5S faz. Ele que propicia isso. Então, por isso que o resultado é rápido, é no curto prazo. Continuemos. Ok, senso de limpeza, quais que são os objetivos? Então,
claro, né, limpeza. Manter limpo o ambiente e os recursos que você utiliza, as ferramentas, os equipamentos. Redução na possibilidade de acidentes. Pode parecer talvez um pouco absurdo, mas é literalmente isso. Coisas espalhadas, chão sujo, isso pode propiciar acidente. Então, é sim uma maneira de evitar que as pessoas sofram acidentes, sofram algum tipo de coisa ruim, tá? Todo esse ambiente que a gente viu, a diferença entre o antes e o depois, e um comportamento melhor dentro da sua empresa, faz com que o relacionamento interpessoal, o relacionamento das pessoas que trabalham naquele lugar, o relacionamento seja melhor, o ambiente seja mais saudável. Então, até este momento, nós vimos 3 sensos. O senso de utilização, o senso de organização e o senso de limpeza. São ensinamentos, são conceitos que são aplicados dentro da empresa, que são aplicados na empresa com esses objetivos que a gente viu até agora. Certinho? Vamos continuar então. O próximo é o senso, o quarto, de padronização, e tem locais, se você observar na internet, se você tiver curiosidade de fazer de ler um pouco mais sobre isso, tem locais que chamam ele de senso de saúde. Então vamos lá. No seu ambiente, no seu local de trabalho, você vai fazer dos 3 primeiros sensos uma rotina, um comportamento. Por isso que, muito mais do que atuar na máquina, muito mais do que atuar em algo físico, em algo palpável, o 5S é, na verdade, mudança de comportamento. Porque para você aplicar o senso de utilização, para você aplicar o senso de organização, para você manter o seu ambiente limpo, isso depende de ação do ser humano, comportamento da pessoa. Então, o senso de padronização é fazer com que esse comportamento seja uma rotina, seja um padrão, seja uma forma de trabalhar. Os esforços, portanto, devem ter como objetivo um ambiente esse o mais saudável possível para todos. Quanto menos bagunça, quanto menos sujeira, quanto menos porcaria, quanto mais organização, melhor é um ambiente de trabalho. Lembrando que isso é responsabilidade de cada pessoa que trabalha na empresa. Não só do dono, não só do chefe, não só lá do chão da fábrica ou da pessoa mais simples dentro da empresa. É responsabilidade de todos. Vamos lá. Melhorar continuamente para que os censos anteriores não retrocedam. Ou seja, é a prevenção de condições prejudiciais à qualidade de vida. Então não é aplicar só o 5S hoje, não é usar o 5S hoje, não é ter somente o 5S hoje ou uma vez. É fazer do 5S algo rotineiro, algo que acontece todo dia. Isso é mudança de comportamento. Senso de padronização, quais que são os objetivos dele? Manter em condições de higiene todas as áreas da empresa, inclusive as áreas comuns. Exemplo, refeitório, aquela pequena cozinha que tem lá no cantinho de onde você trabalha. Eliminar ou diminuir condições de risco. Melhoria nas condições de segurança. Olha como que isso casa, que isso cai lá no senso anterior, onde fala em diminuir a possibilidade de acidente no trabalho. E contribuir para o equilíbrio físico e mental das pessoas que trabalham naquele local, visto que um ambiente de trabalho mais organizado é um ambiente mais saudável para trabalhar, para se conviver e também para viver. O último senso, o senso da disciplina. Ter comprometimento com algo que veio para melhorar. Buscar crescimento pessoal e profissional. Então isso aí é para fechar com chave de ouro, vamos dizer assim. É mais, ou é para reforçar que o 5S ele tem que ser um hábito. Você tem que se comprometer com aquilo, você tem que se comprometer com todos os ensinamentos anteriores. Tudo que ele diz para a gente fazer nos censos anteriores, para que isso literalmente vire uma rotina.
Além disso, ele diz pra gente o seguinte: acorda pra vida. Se você está aqui fazendo um cursinho desse e talvez você não dê valor e você é um idiota por isso, mas a única forma de você melhorar na vida, a não ser que você seja bandido, meu queridão, é através do crescimento pessoal e profissional. Então, busca aprender, busca aprendizado, busca se desenvolver. É isso que ele está dizendo aí para nós. Certo? Fazer do programa 5S um hábito de vida. A prática traz a perfeição. Então, se a empresa, se o local de trabalho, ele sempre aplica o 5S, ele sempre trabalha o 5S, aquilo ali vai fazer parte da vida das pessoas dentro da empresa. Então não vai ter bagunça, não vai ter sujeira, não vai ter desorganização, sabe? Vai ser sempre um ambiente bom de trabalho, um ambiente legal de trabalho. Quais que são os objetivos? Melhorar ou a melhora na produtividade e segurança no trabalho. Constrói melhores... E aí, os objetivos do 5S de forma geral, tá, gente? Não só desse último censo. Constrói melhores relações humanas e um ambiente organizacional melhor. Melhor aproveitamento de recursos e diminuição de custos para produzir. E diminuição de acidentes. Então, no frigir dos ovos... Então, no finalzinho da história, você observa o seguinte. Por mais que, lá no início, o 5S seja abordado como uma ferramenta para eliminar, para diminuir desperdício, ele é muito mais que isso. Ele vai atuar centralmente, tendo como objetivo principal diminuir os desperdícios, eliminar os desperdícios. Mas ele é muito mais que isso. Tá? Ele busca o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento daquelas pessoas que fazem parte da empresa, né? Que estão naquela organização. É muito mais, se você for prestar bem atenção, do que somente combater desperdício ou diminuir custos. É mudar de vida, é mudar comportamento. Pode parecer estranho, mas é muito interessante, tá? É melhorar. A gente não tem muito essa noção de querer melhorar, não, mas é isso que o 5S faz. Ele quer melhorar o ser humano. Vamos lá. Antes de falar sobre esse tópico da qualidade, eu queria só me referir ou fazer mais um adendo, falar mais uma coisinha para vocês. A prática do 5S é um bom meio de se tornar cada vez mais sensato. Apesar de eu sempre ter frisado aqui, ou desde o início da aula, sempre ter falado em empresa, em setor, em organização, o 5S ele não é uma ferramenta, ele não é algo que pode ser aplicado somente dentro das empresas. Ele pode ser aplicado em qualquer empresa, em qualquer setor. Do setor da produção, ao setor da administração, ao setor do departamento pessoal, do almoxarifado, qualquer setor, qualquer tipo de organização. Mas ele pode ser utilizado como uma ferramenta para a vida, para que nós, independente de trabalharmos na empresa X, Y ou Z, busquemos melhorar, busquemos desenvolver. Não sei se isso já aconteceu com você, mas um pequeno exemplo. Alguma vez você já sentou, por exemplo, para estudar e nada saiu? E nada rompeu? Por quê? Porque você não tinha as coisas à mão, porque você não se organizou para estudar. E aí toda hora você levantava, toda hora você ia pegar alguma coisa, e depois de alguns minutos, ou no frigir dos ovos, ou depois de algum tempo, fala, pô, sentei aqui, tentei estudar, ou tentei fazer um monte de coisa, e no final da história eu não fiz nada. Então o 5S é reaprender o natural. Agora, sinceridade, quando a gente leva isso para a empresa. Eu disse que o 5S é um remédio para combater desperdício, corretíssimo, que muito mais do que combater desperdício, ele modifica as pessoas, se elas quiserem melhorar, mas isso não é tão simples assim de ser aplicado na empresa, apesar de a ferramenta em si ser muito simples. Por quê? Porque a gente precisa do chefe, do gerente, do dono, do cara que diz que pensa lá, aceitar essas coisas. Tá? Então,
tem que ter uma mudança de comportamento de quem trabalha na empresa, mas tem que ter todo um conjunto de comportamentos de quem dirige a empresa para que o 5S dê certo lá dentro, para que realmente ele aconteça. A pessoa tem quem é o gerente, quem é o dono, quem é o responsável, ela tem que estimular, ela tem que incentivar, ela tem que liderar. E a verdade é essa, a maioria das vezes o que os chefes querem é simplesmente um ambiente de guerra e de disputa. Né? Então tem chefe e tem líder. Teoricamente, para que o 5S seja bem aplicado dentro da empresa, as pessoas que gerenciam, as pessoas que são responsáveis pela empresa, elas devem ser líderes, para criar um ambiente que propicie a aplicação do 5S dentro da organização. Dito isso, vamos voltar para esse slide agora. Bem, os programas de qualidade auxiliam as empresas no processo de melhoria contínua. Os programas de qualidade auxiliam as empresas a ter qualidade. A gente já viu isso na aula anterior. Auxiliam a melhorar a forma de produzir, auxiliam a empresa a melhorar a forma de prestar o seu serviço. Agora, independente da ferramenta da qualidade que a empresa utiliza, e o 5S é uma ferramenta da qualidade, só vai ter proveito, seja o 5S ou seja outra ferramenta, se a cultura da empresa, o jeito de ser ali dentro daquela organização, aceitar a ferramenta da qualidade. Seja ela o 5S, seja ela esses outros 4 exemplos aí de ferramentas, o diagrama de causa e efeito, o brainstorming, o PDCA, o 5W2H ou qualquer outra ferramenta. Tá? Então, a qualidade modifica, a qualidade melhora os processos, melhora os serviços, mas desde que a cultura, o conjunto de comportamentos dentro da empresa se abra e absorva o 5S ou outra ferramenta. E aí, casa também com esse gerente-chefe ou gerente-líder, que ele vai ser um facilitador para a aplicação, para a absorção, para o entendimento dessas ferramentas da qualidade. Então, diagrama de causa e efeito, brainstorming, PDCA, 5W2H são somente exemplos de outras ferramentas da qualidade, com outros objetivos, com outras formas de ser aplicadas quando comparadas ao 5S. Eu quero só dizer o seguinte, que existem outras, tá? Eu disse que o 5S é a mãe, é a primeira de todas as ferramentas que a empresa deve aplicar, deve fazer uso, e aí depois, a depender do que ela precisar, ela vai utilizar uma dessas outras ferramentas aí. Por exemplo, esse brainstorming, se você traduzir essa palavra, é chuva de ideias. Então é nada mais do que uma reunião. É uma reunião onde as pessoas vão estar ali naquele local, naquele momento, para discutir um problema, e elas juntas vão buscar resolver esse problema através de uma discussão sadia, proveitosa, simples, mas com resultados efetivos. A qualidade é isso. Pode parecer uma coisa de outro mundo, mas não é. Não é desde que a cultura organizacional, o comportamento das pessoas dentro da empresa sejam propícios, estejam as pessoas com a cabeça aberta, com a mente aberta, para entender que as mudanças têm que acontecer e que nem sempre é tão fácil e tão simples assim para ser verdadeiro, né? Ainda mais nesse ambiente que a gente vive, nós trabalhamos em pequenas empresas, tem chefe e tem líder. Continuemos, vamos parar com isso. Bem, aqui agora são alguns links. O objetivo desses links é para que vocês tenham à disposição de vocês, para que vocês assistam alguns vídeos que vão falar sobre qualidade e 5S. É sempre bom frisar, ou eu gosto de frisar, o seguinte: é uma outra pessoa falando, com palavras, com frases, com um jeito diferente. Então, não sou dono da verdade nem nada, tá aí alguns links para que vocês venham, para que vocês assistam, ou para que vocês tenham a possibilidade de ver, de entender de uma forma diferente. Essa atividade nesta aula vai haver uma atividade, tá? Essa atividade vai estar disponível a vocês, ou para vocês, e a escola
ela vai comentar ou ela vai entrar em contato com você sobre isso. Certinho? Muitíssimo obrigado. Eu espero ter ajudado de alguma forma. 5S, portanto, é um programa da qualidade que está embasado, que está permeado em 5 ensinamentos diferentes. Esses ensinamentos têm como objetivo número 1, diminuir desperdícios. Tem como objetivo número 2, e talvez número 1, mudar comportamentos. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e boa tarde. Bom dia.